e geralmente fazendo operações entre empresas vinculadas. O número que o CIAT apresentou, que 70% das operações no mundo são entre pessoas vinculadas. Ou seja, eu vendendo para mim mesmo. Né? E nesse contexto, é muito fácil eu me organizar para dar o preço que eu quiser. Se eu quiser preço alto ou preço baixo. Eu domino as duas pontas e para fugir à tributação. Sempre a Receita fiscalizou, mas com esforço individual de algum auditor. Um autodidata, estudioso, mas o cenário geral é um cenário preocupante. Nos últimos 5 anos, 42% desses maiores contribuintes apresentaram prejuízo fiscal. O levantamento que eu fiz do prejuízo no ano de 2008, prejuízo fiscal passível de compensação com o lucro dos anos seguintes, chega a 1 trilhão. Imagina 1 trilhão passível de compensação, não vai terminar nunca. Alto estoque de ágio, o ágio é formado nessas operações de reorganização, fusões, cisões e incorporações. No ano de 2007, apurado pela DIPJ, chegamos a 110 bilhões de ágio passível de compensação. Aumento do uso do PIS/COFINS, as compensações, teve uma determinada segmento, nós fizemos uma operação chamada Ouro de Tolo para verificar os créditos, porque eles estavam derrubando a arrecadação em 2009. Tem uma determinada região que tinha 570 milhões de créditos, nós pegamos os 100 maiores compensações e fomos analisar. Tinha um que tinha 570 milhões de créditos. Ao fiscalizar, glosamos 560. Praticamente gozamos tudo. E, além disso, toda a sistemática de demora de litígios. Nas contribuições previdenciárias tem muitos exemplos desse. Operações bem-sucedidas no combate a planejamento como stock option, que as pessoas começam a receber salário através de ações, através de incentivos. Isso, às vezes, é difícil de verificar, porque muitas vezes não fere a lei especificamente em nenhum ponto, mas abusa do direito que a lei permite. Nós estamos num momento, e aqui entrando basicamente no tema, que houve uma migração da jurisprudência. A jurisprudência até 2003 era uma jurisprudência formalista. O contribuinte podia fazer tudo se ele não ofendesse diretamente a lei. Mesmo que a estrutura não tivesse nenhum fundamento, não tivesse nenhuma razão de ser. A partir de 2003, nós entramos numa esfera de discussão de substância do negócio. Essência sobre a forma. A forma não podia ser mais absoluta. Eu vou discutir o contexto. E isso foi permeando o Conselho de Contribuintes, que começou a mudar a sua jurisprudência. O principal razão disso, a meu ver, por que nós mudamos, foi originária, em 2003 foi o ano decisivo, a meu ver, com a reformulação do Código Civil. O Código Civil veio alterar essa doutrina muito formalista que era predominante no Brasil. Por quê? O Código Civil até 16, ele foi editado em 16, mas ele foi concebido no final do século XIX. Era o auge do positivismo, aquela ideia que devia estimular ao máximo a liberdade individual, aquela que nós estudamos quando nós vamos estudar, quem estudou economia ou quem fez algum curso que teve uma introdução à economia, que é a história da mão invisível, né? Que é a mão invisível do mercado ia guiando os interesses individuais para o interesse coletivo. O Código 16 é fruto dessa ideia, que acabou sendo desmistificada com a Depressão de 29 e todos os eventos posteriores. O que o Código Civil 16 falava? Olha, como eu quero proteger o interesse individual, o juiz só pode atuar no que estiver escrito no Código. É o chamado juiz boca da lei. Ele só pode falar o que está na lei.
é ampla liberdade de contratar, exceto simulação. Simulação é causa de anulabilidade, ou quer dizer, se as partes não falassem que o negócio era simulado, o juiz, vendo a simulação, não podia declarar. A liberdade individual, voltando, era um conceito muito relevante. E o abuso de direito e a fraude à lei não eram tratados pelo Código como causa de nulidade, nem como causa de ilícito. Aí veio o Código 16. Isso é para entender por que nós tivemos essa migração na jurisprudência. O Código Civil trabalha com cláusulas gerais, não é mais juiz boca da lei. Ele deixa o juiz, no caso concreto, decidir, dá mais margem ao judiciário. Nós estamos num momento desse, o judiciário cada vez ganha mais poder. É só ver as súmulas vinculantes, os juízes fazendo lei, né? É um pouco esse movimento que nós estamos nos defrontando. Princípios totalmente diferentes, não levando mais o princípio da liberdade de contratar e da propriedade à máxima potência. Agora são outros princípios. Moralidade, eticidade, função social do contrato, boa-fé. Quer dizer, permeando todo o direito civil, que é a lei comum. Tudo começa com o direito civil. Então ele se irradia pelos outros direitos. A simulação e a fraude à lei são causa de nulidade. E a simulação é tão grave no Código Civil que ela não prescreve nunca. Isso está expresso no Código. E o abuso de direito como ilícito. Repare a mudança de comportamento. O direito começou a punir com muito mais força as patologias do direito tributário. Os planejamentos tributários são isso. Eles se utilizam de reorganizações de negócios e analisar se esse negócio é o que o contribuinte está dizendo ou é o que o fisco está dizendo, depende da análise do negócio. E aí, esses novos conceitos de direito civil começaram a entrar na análise dos negócios. Não se aceitar mais condutas abusivas, que eu faça uma situação meramente para não pagar tributo. Se for só para não pagar tributo, não é mais aceito. Eu tenho que efetivamente ter um negócio por trás. Então nós vamos ter claramente dois momentos na jurisprudência. No primeiro momento, que tudo era estritamente formal, e num segundo momento, que os julgadores começaram a aceitar questionamentos com base em condutas abusivas, racionalidade e operações societárias e substância econômica das operações. Aqui é uma decisão, olha o ano lá, de 2003, que ela claramente retrata essa jurisprudência até 2003. Ela fala assim, olha, se o ato praticado era lícito, as eventuais consequências contrárias devem ser qualificadas como caso de elisão fiscal e não de evasão ilícita. Ou seja, pode fazer tudo se a lei não permitir. Se a lei não proibir, desculpa. Se a lei não proibir. E esses eram os dogmas, né? Liberdade absoluta, legalidade estrita, tipicidade fechada, proibição, analogia, vedação e desconsideração de negócio jurídico. E as lacunas na lei podem ser exploradas livremente. O professor Alberto Xavier é um dos ícones dessa doutrina, defendia que as lacunas são espaços de liberdade do contribuinte. O que está por trás desse contexto? Olha, aquela máxima de que tudo que não está proibido está permitido. É um raciocínio a contrário senso. Né? Eu proíbo alguma coisa e libero o resto todo. Né? Esse raciocínio é muito perigoso. O professor Tess Sampaio, professor do doutorado da PUC, ele diz, olha, existem permissões fortes e permissões fracas. As permissões fortes são quando a lei dá a permissão. Pode declarar com lucro real, lucro presumido. Pode declarar em conjunto ou em separado.